Agora nós vamos ver a segunda etapa, né? O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão, né? E, infelizmente, Salomão se corrompeu com as suas mulheres e agora nós vamos ver o reino sendo dividido, né? Uma parte vai ficar com 2 tribos e a outra com 10 tribos. E a parte de Salomão, né? No caso que é Roboão, ele só ficou com o que ficou por causa do amor que Deus tem por Davi. Então, vamos pedir antes de tudo a direção de Deus? Ó Pai, em o nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Lava a nossa alma, o nosso coração com teu sangue, purifica-nos e torna-nos homens, mulheres, segundo o teu coração, segundo a tua vontade, como o Senhor fez a Davi. O Senhor amou a Davi porque ele era um homem segundo o teu coração, humilde, capaz de obedecê-lo, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, 1 Reis, capítulo 12, versículo 1. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Roboão, filho de Nabate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, e Jeroboão habitava no Egito. Olha que interessante, né? No caso de Jeroboão, Deus apareceu fazendo dele rei sobre aquelas outras 10 tribos. E ele foi perseguido por Salomão, igual Saul perseguiu, no caso, Davi. Lembra-se? Quer dizer, quando a pessoa, na verdade, ela luta contra a vontade de Deus, né? Saul lutava contra a vontade de Deus, que era dar o reino para outra pessoa. Então ele estava lutando, perseguindo uma pessoa, mas na verdade perseguindo a Deus. Aí ele diz assim, no 3, e mandaram chamá-lo, veio pois Jeroboão a toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão dizendo, teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse, ide-vos até o 3º dia, então voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhai vós que se responda a este povo. Primeiro erro de Roboão, ele não foi consultar a Deus, ele foi consultar os anciões, né? Os mais velhos ali, os conselheiros, né? Para buscar conselho a esse respeito. Ele poderia muito bem ter buscado conselho em Deus, né? Quem poderia dar melhor do que conselho do que Deus? Olha o 7. E eles lhe falaram dizendo, se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes, que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, aliviai o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo, assim dirás a esse povo que te falou, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Então, o erro dele foi ter dado ouvidos àqueles jovens. Por exemplo, vamos analisar o contexto, né? Salomão, ele não teve guerras, ele não sofreu como Davi sofreu, como Saul, o próprio Saul sofreu, afrontas, guerras, perseguições. Então, ele teve um reinado muito em paz, muito tranquilo e próspero. Então levou os seus filhos também a ter uma vida mais tranquila, mais próspera, né? Uma vida sem sacrifícios. E isso gerou um problema, porque ele não soube entender a dor do povo. Ele não se colocou no lugar das pessoas. E ele foi consultar então os mais velhos deu um bom conselho, né? Sirva a eles que eles vão te servir. Mas ele foi consultar os mais jovens, que igualmente a ele não pensava nos outros, pensava neles próprios. Olha o comentário do bispo. Conselho dos anciãos. Em vez de Roboão atentar à reivindicação justa dos anciãos, preferiu atentar para o próprio egoísmo, dando ouvidos aos conselhos dos insensatos.
A consequência desse grave erro foi a divisão de Israel. Essa mesma situação tem se repetido hoje com aqueles que tomam atitudes baseadas em opiniões opostas à vontade de Deus. Quem despreza os seus bons conselhos certamente fracassará. Então, o sobretudo que nós devemos guardar é guardar o coração. Guardar o coração é você não ouvir a voz enganosa do coração e você buscar a justiça de Deus. 11. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho dos anciãos que lhe havia dado. E lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Comentário do 14, conselho dos jovens. Aquele que pede um conselho mostra que é humilde, porém não são todas as pessoas que estão aptas a aconselhar. Vemos isso na história de Roboão. Ele reconheceu que precisava de ajuda para governar, mas não soube discernir das orientações que recebeu. Qual era a melhor? Ao rejeitar a voz dos anciãos, que foram leais ao seu pai para atender à opinião dos jovens que cresceram com ele, levou o reino ao declínio. Enquanto os mais velhos eram sensatos e lhe sugeriram ser justo e bom com o povo, seus amigos o estimularam a ser duro e a priorizar a prosperidade. Roboão seguiu os mais jovens e, embora tenha usufruído de um período de riquezas, comprometeu o futuro da nação. Isso ensina que, se temos necessidades de um conselho, devemos buscar pessoas maduras na fé e tementes a Deus para nos ajudar. Então, quer dizer, aquele conselho dos mais jovens veio de encontro ao que ele queria também. No fundo é isso, né? Então, assim também a pessoa que, por exemplo, ela está na igreja e ela não busca conselho com o pastor, ela não busca conselho com o obreiro, uma obreira mais experiente do que ela vai buscar conselho em quem está lá fora, no mundo, que não tem a visão da fé. E aí essa pessoa vai te dar conselhos que vai terminar por desviar ainda mais você da fé. Então, procure pessoas ou se alie a pessoas que vão te ajudar e levantar você e aproximar você de Deus e não afastar você de Deus. No 15, o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aias, o Salonita, a Jeroboão, filho de Nabate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou e subiu ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel a Jeroboão, tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então, aquele rei ficou com duas tribos, né? Judá e a dele, que no caso era Benjamim, se não estou em erro. E no caso, as demais tribos todas ficaram então com Jeroboão. Então, ficou dois reinos, Roboão com Jerusalém e o outro com Israel. 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, vinha a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo:
Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao restante do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhe disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Então, olha o que o medo, o sentimento do medo fez. Fez ele construir bezerros e falar que eram deuses. Esse é o problema do sentimento, o coração. Quando a gente fala do sentimento, estamos tratando do coração. O coração, ele nos engana, ele nos perverte. Então ele estava pervertendo a nação de Israel. Ele começou bem, porque Deus o levantou, Deus o escolheu para fazer parte, então, reinado das outras tribos. Se ele confiasse em Deus plenamente, ele não tinha que estar preocupado. No 29, pôs em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. O comentário diz: Jeroboão criou um sistema religioso a fim de impedir que o povo subisse a Jerusalém para adorar o Senhor e se juntar novamente a Judá. Ele fez 2 bezerros de ouro e nomeou os sacerdotes, que não eram da tribo de Levi, para ministrar cultos. Jeroboão discursou de forma aparentemente piedosa e inofensiva para manipular os filhos de Israel e assim conseguir consolidar o seu governo. O Altíssimo havia prometido abençoá-lo se ele fosse fiel. No entanto, preferiu romper a aliança com o Senhor e agir do seu próprio modo. E quantas vezes nós também fazemos a mesma coisa? Deixamos de seguir a orientação, a direção de Deus, fazemos do nosso modo e aí dá tudo errado. E aí a gente para e pensa: mas Deus não é comigo. Não, não é que Deus não é com você, é que você não obedeceu a Ele. Porque quem obedece a Deus tem a vitória, tem resposta. 1 Reis 13. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Comentário: de sua mão se secou. Jeroboão se enfureceu com as palavras do profeta que clamava contra a idolatria praticada por ele. No entanto, quando estendeu a mão para atingir o homem de Deus, imediatamente ela secou e ficou inválida.
Isto é, a mão do rei enrijeceu de tal modo que nem sequer podia recolhê-la de volta para si. O Senhor também o repreendeu de outra forma, destruindo aquele altar. Com isso mostrou que o culto apresentado ali era condenado por ele. A pessoa que se rebela e intenta o mal contra um servo de Deus, certamente não ficará impune, pois o Todo-Poderoso defende e se vinga pelos seus fiéis. Quem intenta o mal, um dia se verá perdido e com a vida debilitada por suas próprias maquinações. Então, olha ele lutando contra Deus, né? Querendo se vingar no profeta, que estava ali a ordem de Deus para executar juízo. No 6, então, respondeu o rei e disse ao homem de Deus: roga a face do Senhor teu Deus e roga por mim para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-te, dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. O comentário do 7 ao 10 diz: vem comigo para casa. O Altíssimo ordenou ao profeta que não se misturasse com nada relativo ao reino do norte, pois ali imperava a corrupção espiritual. A ordem de Deus tinha o objetivo de manter o seu servo santificado para si. Isso mostra que o Todo-Poderoso só pode usar aqueles que se separam do mal e seguem estritamente suas orientações. 1 Pedro 1,16 diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Seguindo o comentário do bispo, aqueles servos, porém, que lhe desobedecem, além de não serem mais usados por ele, colocam em risco a própria salvação. Então, ele tinha uma direção, ele tinha uma missão dada por Deus e ele só tinha que executar obedecendo. Vamos ver o que aconteceu a seguir. No 11. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. O comentário diz: o velho profeta representa nos dias atuais aqueles que envelheceram em sua fé e permitiram que o espírito da malícia os dominasse. Estes não estão dispostos a se submeter aos conselhos divinos e tampouco a se sujeitar às autoridades espirituais instituídas por Deus. São senhores de si e veem tudo e todos com maus olhos. Porém, além disso, seu comportamento e suas palavras disseminam trevas por onde passam. Assim, sua grande arma para enganar é a mentira, tal como Satanás no jardim do Éden. Portanto, cuidado com essas pessoas, pois o convívio com elas pode levá-lo à perda da fé genuína. Então, vamos ver o que aconteceu, porque Deus falou uma coisa para aquele profeta e agora vem um profeta velho, né? A Bíblia faz questão de falar que era um profeta velho para mostrar o seguinte, que esse homem um dia serviu a Deus, mas que hoje já não serve mais. Hoje ele está corrompido, né? Até porque ele está num lugar onde a adoração era ao bezerro. Se Deus quisesse usar esse profeta para falar, ele teria falado com esse profeta velho. Mas não, Deus falou com aquele que estava distante, ele viajou com esse propósito. Olha o que aconteceu, olha porque nós temos que estar vigilantes. 12. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E os seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse os seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus e achou-o assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porém, porque me foi mandado pela palavra do Senhor,
ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltará pelo caminho por onde vieste. Então, Deus já tinha alertado ele. Era um alerta, né? Ele não deveria voltar. Assim também, por exemplo, você vem para a igreja e você começa a pegar firme, o que você ouve muito do pastor? Não volte mais para o mundo. Se afaste das velhas amizades, se afaste daquela velha vida, para que você não volte a fazer as mesmas coisas. Então você não tem que voltar para o mesmo caminho. Deus te dá um caminho novo para você fazer. O 18, e ele lhe disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, fazei-o voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu. Quer dizer, ali o Senhor falou com o profeta, agora ele falou que um anjo falou com ele, o profeta velho, né? Quer dizer, a mentira. Assim voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu. O comentário diz, assentado debaixo do carvalho. A vida do verdadeiro servo é plena de satisfação, mas também é cheia de dificuldades. Veja que o profeta de Deus estava cansado, voltando da sua missão, quando de repente surgiu a oferta de hospitalidade e conforto vinda do profeta velho. Tudo aquilo não passava de uma armadilha do mal para afastá-lo do caminho da obediência. A ingenuidade do homem de Deus custou-lhe a vida. Com isso aprendemos que na trajetória daqueles que se entregam ao Senhor, sempre haverá propostas malignas de facilidades. O propósito do diabo é que eles se corrompam para que assim o Espírito Santo não tenha mais como usá-los. Seguindo agora para o 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi e um leão encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão, que estava junto ao corpo, e foram e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta, o que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. O comentário diz, o homem de Deus que foi rebelde. O profeta havia cumprido sua missão com fidelidade e excelência, mas prestes a terminá-la, sucumbiu ao engano, porque não cumpriu a palavra do Altíssimo. Isso mostra que aquele que deseja preservar a fé deve ser radical quanto aos conselhos que ouve. Independentemente do que os outros digam ou afirmem, a pessoa que crê no Senhor não se deixa levar por eles. O homem de Deus já havia recebido a ordem divina, mas desobedeceu a ela quando o profeta velho lhe deu uma instrução contrária. Assim, seguiu em direção à morte. A palavra de Deus é infalível e não deixa sombra de dúvidas. Quando confiamos e obedecemos ao que ele fala, somos grandemente abençoados e ficamos livres das investidas do mal. Porém, quando desprezamos o que o Senhor diz, sofremos duras consequências. Então, não há como você fazer acordo com o mal. Vigie, né? Você às vezes acha assim, mas isso é tão bobo. Não tem problema, tem. Fica esperto. 27. Então disse a seus filhos, albardai-me o jumento, e eles albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento. E levando-o consigo, assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam, dizendo, irmão meu. E sucedeu que depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo,
Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da face da terra. Jeroboão tinha tudo para arrebentar e ser um excelente rei. Infelizmente, ele caiu na tentação do poder. O poder corrompeu o coração e tornou ele também maligno. Cuidado, né? Por isso que vale a pena você manter sua salvação. Você tem que manter a salvação acima de qualquer outra coisa, tá certo? Que Deus abençoe você. Põe o seu gosto aqui no vídeo, põe os seus comentários e mande esse vídeo para alguém, tá bom? Fique bem.